Shalom, 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 meus irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Laje de Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Temos essa logomarca aqui da menorá, do candelabro, do castiçal. Pastor Ilmar Sardemerik Keller Kaiser, aqui de Laje. Desde 92 estamos aqui ensinando e ministrando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada. Temos vários cursos e, entre tantos cursos, temos curso básico, que é esqueleto da teologia, o intermediário e o curso de bacharelado livre. Mas tem também outros cursos de mestrado, doutorado e outros mais, estudar a Bíblia. Até o curso superior, para quem quiser fazer através de convênios. Nós temos aqui a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. Estamos instalados aqui desde 1992, na região sul capixaba e leste de Minas. Estamos estudando aqui, nessa data de hoje, o livro de Deuteronômio. Então, dentro do bloco chamado Pentateuco, estamos estudando o livro chamado de Segunda Lei, repetição da lei, né? Deuteronômio, Deutero Segunda Nomus Lei. Na primeira aula nós fizemos uma introdução mostrando de onde surgiu o nome, quem era, onde eles estavam localizados naquela empreitada, naquela viagem, que pontos eles estavam, que era em Abel, Sitim, Cades e Barneia, nas margens do Jordão, as planícies de Moabe, as campinas de Moabe, planícies do Jordão. A data mais ou menos no ano 1406 a.C., tendo em vista que o êxodo foi no ano 480 da construção do Templo de Salomão, e ele foi no ano 4º do reinado dele, que seria mais ou menos 926, por aí. Então, nós estamos aí no ano 1406. O período que foi escrito, um mês. Esse livro foi escrito no 11º mês do ano 40º. O ano é o último ano da jornada. Já rodaram 38 anos, já morreram todos aqueles que haviam participaram do episódio da falta de fé para tomar a terra prometida, né? Não creram, foram incrédulos. Então, todos haviam já morrido, passado, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura, como é que esse livro está dividido, como é que ele se apresenta, qual a divisão dele, qual o conteúdo básico desse livro de Deuteronômio. Nós podemos assinalar algumas divisões aqui no livro de Deuteronômio. Uma primeira divisão seria a divisão através dos discursos. Nós temos 3 grandes discursos aqui, e depois os últimos atos é a morte de Moisés. Evidentemente que o autor do livro é Moisés, mas o finalzinho do capítulo foi escrito pelo seu sucessor Josué, né? Moisés não teria como escrever sobre a sua própria morte. Então, a primeira divisão baseada nos discursos, nós temos o primeiro discurso, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, o segundo discurso do capítulo 5 ao capítulo 28, o terceiro discurso do 29 ao 30, e os últimos atos é a morte de Moisés, de 31 a 34, com bênção, maldição e etc. Podemos fazer também uma divisão que é muito usada pelos teólogos, baseada num tratado. Deuteronômio parece similar a alguns tratados que haviam naquela época entre os vassalos e os suzeranos. Suzeranos são os donos, proprietários, e os vassalos empregados, ou os meieiros. Encontraram até naqueles dados históricos dos hititas, e também do reinado dos assírios, principalmente o rei Esar-Edom, que era filho de Senaqueribe, e depois seu sucessor Assurbanipal. Esse Esar-Edom encontraram um tratado dele, e tinha a estrutura desse tratado, os mesmos moldes em que temos de Deuteronômio. Então, Deuteronômio seria um tratado entre o soberano Yahvé e os seus vassalos, o povo de Israel. Então, um tratado naquele tempo, um contrato, né, ele tinha suas cláusulas. E a primeira era o nome das partes. Depois tinha um histórico dos antecedentes. Além dos nomes das partes que estavam envolvidas no contrato, né, o contratante e o contratado, você tinha também o histórico dos antecedentes. E nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 4, 49, você encontra esses detalhes das partes e do histórico histórico antecedentes, até o ponto que se chega para fazer aquele tratado. Depois temos as cláusulas específicas, que vai se falar qual vai ser o objeto do contrato, né? E declaração internas dentro dele, que é do capítulo 5 capítulo 26. Do capítulo 27 em diante, até o capítulo 30, a gente tem as consequências do distrato. O que é o distrato? É quando se quebra o contrato. Então, quais seriam as consequências? Seriam as bênçãos, as maldições advindas do procedimento dentro do contrato. Tem as testemunhas que tem que ter no contrato, né? Quem que testemunha aquilo ali para
para dar autenticidade ao ato, e a transmissão, como se vai dar a transmissão, que é o capítulo 31. Então, essa é a principal apresentação do conteúdo do livro. Também podemos dividir o livro em outro modelo de bloco, que é um modelo de conteúdo. Então, você tem primeiro a alusão ao Êxodo, nos primeiros capítulos, aparece 5 vezes aí no capítulo 1, capítulo 4. Depois você tem falando sobre a derrota de Cades Barnea, a jornada em redor de Edom, Transjordânia, a derrota de Og e Seom, a divisão da terra a Quem. Para cá, Moisés dividiu a terra entre Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Moisés suplica a entrada na terra. O primeiro bloco é esse aí. O segundo bloco, chamado segundo discurso, você tem as exortações, os 10 mandamentos, a Shema, que é aquela, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é uma proclamação, um tipo de oração feita pelos judeus no mundo inteiro. Tem um monte de leis, do capítulo 2 ao 16, repete muitas leis, basicamente, né, o conteúdo esquelético, né, ou a estrutura das leis. Depois tem o terceiro discurso, quando se apresenta as cerimônias de Ebal e Gerizim, bênçãos e maldições, as tribos envolvidas naquilo ali. E o final com a sucessão, Cântico de Moisés, as bênçãos para as tribos, e aí nós encontramos uma tribo que não foi abençoada, que é a tribo de Simeão. Simeão não recebeu bênção, porque estava envolvido naquela última rebelião de Bet-peor, na qual morreu Balaão e os príncipes de Midian, e a morte de Moisés. E o estilo é um estilo oratório exortativo, né, uma legislação pregada. Vai se falando e explicando. Nós temos ali os elementos históricos, legislativo e didático. Então, o livro de Deuteronômio ele é focado em cima daquela geração que veio a posteriori. Não foi em cima daqueles que presenciaram a ida dos 12 espias à Terra Santa e voltaram com um relatório negativo e não creram no poder de Deus. Esses são aqueles que eram os menores de 20. Com 20 anos, o judeu se torna apto para guerrear. Então, esses são os que estão menos de 20 anos, que não estavam aptos, que não foram recenseados. Esses aqui, então, são os objetos. Esse povo, essa tropa de pessoas, esse contingente, que é o foco exatamente do livro de Deuteronômio. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.